Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 365 dias de teologia. Meu nome é Glaucio Belo e você está em meu canal. Sou criador do método de teologia fácil, um método que recebi de Deus para ensinar pessoas comuns a aprenderem teologia de forma simples e totalmente descomplicada. E estamos no ano de 2023 e neste ano estamos trazendo 365 dias de conteúdo. Você está em mais um conteúdo desse 365 dias. Conteúdos teológicos, conteúdos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre a teologia dos três ícones de Deus. A teologia dos três ícones de Deus. Eu quero que você que já está chegando, está ao vivo comigo aqui, já vai deixando o seu like. Cadê todo mundo que está chegando ao vivo aí? Já vai comentando, já vai digitando aí o seu shalom, o seu paz do Senhor. Já escreva da onde é que você está falando, de que cidade do Brasil, de que estado. Vai digitando aí, porque é sempre um prazer ter pessoas ao vivo comigo. E você que porventura não pôde estar ao vivo agora aqui comigo, mas está vendo a gravação desse vídeo, também aqui embaixo você pode deixar o seu like. Você pode também deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário caso Deus fale contigo, e esperamos que Deus fale. Eu acredito, e eu tenho passado isso para os meus alunos de teologia, que é possível aprender a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira simples e totalmente descomplicada. As pessoas amam aprender a palavra de Deus e sabem que o melhor meio para isso é o curso teológico. Mas muitas pessoas desistem do curso teológico por acreditarem que cursos teológicos são difíceis de aprender. Não são. O problema são os professores de teologia que dificultam o ensinamento de teologia. E o meu grande desafio, a minha grande missão é ensinar você que quer aprender teologia, a ter mais conhecimento da palavra de Deus, com linguagem simples, com linguagem fácil, de uma forma que você consiga aprender. E é por isso também que nós temos feito esses 365 dias de conteúdo teológico. Pastor Glaucio, o que são os 365 dias de conteúdo teológico? É para você ver o quanto que você precisa vir aprender teologia fácil conosco. Venha aprender teologia fácil conosco, porque o que você tem visto aqui nos 365 dias de teologia é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa profunda para você aprender conosco, ok? Hoje eu quero falar sobre a teologia dos três ícones de Deus. Quando eu falo de ícones de Deus, são os personagens destacados por Deus. Quando eu uso a expressão ícones, eu estou falando de personagens em destaque. E talvez você não saiba, mas 3 personagens bíblicos, 3 homens bíblicos foram destacados por Deus. O próprio Deus
se pronunciou, elogiou e falou em relação a esses homens. Isso está, abra sua Bíblia, Kit BCC, viu? Quem vem para a live do Teomuçando, que é Teologia com Almoço, nos 365 dias de teologia, quem vem para a live tem que vir com o Kit BCC, Bíblia, Caneta e Caderno. Kit BCC, Bíblia, Caneta e Caderno. Então corre aí, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno e abra comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 até o 14 e depois 19 e 20. Preste bastante atenção. Ezequiel 14, versículo 12 ao 14, diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo grave transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei instável, o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Aí ele vai repetir, Deus vai repetir isso no versículo 19 e 20. Ele vai repetir isso. 19. Ou se eu enviar peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais. 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio delas, não salvaria nem seu filho, nem sua filha. Pela justiça salvaria apenas a sua própria alma. Por 2 vezes neste capítulo, o próprio Deus destaca esses 3 personagens, a saber, Noé, Daniel e Jó. Por isso é a teologia dos 3 ícones de Deus. Só a leitura desse texto já vale um like. Só a leitura desse texto aqui já vale um like. Porque tem muitos de vocês que não sabiam que Deus tinha pronunciado sobre esses 3 homens. Agora, por que Deus fala? Por que Deus destaca Noé, Daniel e Jó? Está com caneta aí? Está pronto para escrever? Então, eu vou dar razões individuais e razões coletivas. Existe característica individual em Noé, característica individual em Daniel, característica individual em Jó. E existe uma característica coletiva, ou seja, que você encontra nos 3. Existe característica que você encontra, cada um dos 3 tem a sua própria característica, mas existe uma outra que você encontra nos 3. Primeiro eu vou falar das características individual de cada um e depois vou falar da característica incomum que eles têm, ok? E claro, é importante você aprender essas características deles para ver o que eles tinham que chamava a atenção de Deus, o que eles tinham que agradava o coração de Deus,
Ok? Muito bem. Primeira característica é a de Noé. Deus disse que é Noé, Daniel e Jó. O que é que Daniel, o que é que Jó e o que é que Noé tinha? Vamos começar por Noé. Pastor Glaus, o que é que Noé tinha na vida dele que chamou a atenção de Deus? Qual é a principal característica de Noé? Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 22. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Diz assim, eu estou lendo, hein? Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenou, assim o fez. Só na leitura desse texto você já sabe que característica é essa, não é não? Escreva aí nos comentários se você já sabe qual é a característica de Noé que agradou Deus. Vou repetir o texto enquanto você vai digitando aí nos comentários. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, ou que Deus lhe ordenara, assim o fez. Qual é a característica destaque que agrada a Deus na vida de Noé? Noé era obediente. A característica primordial que a própria Bíblia destaca de Noé foi a sua obediência. Ele fez tudo do jeito que Deus mandou, tudo do jeito que Deus ordenou, tudo do jeito que Deus falou, detalhe por detalhe, ponto por ponto, cada parte da arca, cada prego, cada madeira, do jeito que Deus ordenou, Noé cumpriu à risca. A característica de Noé é a característica da obediência. É a característica da obediência. Ele fez tudo. Vai anotando aí para você colocar essas características na sua vida, ok? Porque se Deus destaca esses homens, é porque Deus destaca essas características que agradam a Deus. Então coloca aí a característica da obediência. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem que temer a Deus, porque só obedece quem teme. Vamos lá. Característica de Noé, anote aí. Gênesis 6, 22, obediência. Característica de Daniel. Característica de Daniel. Anote. Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim, Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, abre parêntese, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, fecha parêntese, e 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A característica de Noé é a obediência. E a característica de Daniel qual é? Oração. É interessante observar que o finalzinho do versículo, do capítulo 6, versículo 10, diz que ele foi orar 3 vezes por dia, como costumava fazer antes. Ou seja, ele sempre fazia aquilo. Não. Você não entendeu, não. Daniel sempre orava 3 vezes por dia. Aquilo era costume dele. Não, você não entendeu, não. Vou te ajudar. Preste atenção. Pega sua caneta e caderno aí. Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 7. Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 7. Daniel está entrando na faculdade da Babilônia.
E ele está orando. Daniel capítulo 1, versículo 19 ao 20. Daniel se torna o aluno destaque da faculdade. E mesmo sendo aluno destaque, ele está orando. Daniel 2:48. Daniel se torna governador. E ele está orando. O texto diz que ele estava orando como costumava fazer. Entrou na faculdade, orava. Se tornou aluno de destaque da faculdade, continuou orando. Se tornou governador, continuou orando. Daniel 6:2. Daniel se torna um dos presidentes, um dos 3 presidentes da Babilônia. Tinha 3 presidentes, ele se torna um dos 3 presidentes da Babilônia. E está orando. Daniel 6:2. Daniel capítulo 6, versículo 3, ele se torna o presidente principal, o presidente de destaque da Babilônia. E Daniel está orando. Tem gente que diz, não tem tempo mais para orar, porque começou a aparecer muitos afazeres na minha vida, muita coisa para fazer. Daniel foi ocupando, foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi tendo destaques na vida dele, na vida de estadista que ele tinha, na vida política dentro da Babilônia que ele tinha, mas nunca diminuiu o nível de oração que ele tinha. Aumentava as cargas, aumentava o trabalho, aumentava as pelejas, mas o nível de oração de Daniel continuava o mesmo. O texto diz, como antes costumava a fazer. Ele sempre manteve um nível de oração. Muito bem, a característica de Noé é a obediência, a característica de Daniel é a oração, mas tem um terceiro ícone de Deus, que é Jó. Qual é a característica de Jó? Por que Deus destaca Jó? Vamos ver pela Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Característica de Jó: perseverança. O texto de Tiago fala de perseverança alinhado com paciência. Por quê? Porque todo perseverante é paciente. O texto de Tiago fala de perseverança alinhado com paciência, porque são siameses, porque todo perseverante é paciente. Jó só conseguiu perseverar diante daquela provação que ele teve porque ele tinha paciência. E essa paciência que ele teve mostrou o fruto da sua perseverança. Jó era perseverante. Jó era perseverante. Inclusive, se você não assistiu uma mensagem que eu tenho aqui neste canal, chamado Paciência, uma mensagem que eu prego para pastores. É uma mensagem que eu prego para pastores, chamado de paciência. Se você não assistiu, eu recomendo que você, acabando esse vídeo, procure aqui no canal a pregação Paciência, porque com certeza Deus vai falar com você nela. E a paciência de Jó se torna paciente porque ele não parou, ele não desistiu, ele ficou firme até o fim. Sua perseverança. Então, Daniel, Noé, obediência. Daniel, oração. Jó, perseverança ou paciência.
também, mas no caso aqui é a perseverança que existe por causa da paciência. Noé, obediência. Daniel, oração. Jó, perseverança. Pega esse ingrediente para a tua vida, lindo. Pega esse ingrediente para a tua vida e coloca: obediência, oração e paciência. Obediência, oração e perseverança. Coloque na sua vida esses ingredientes, porque Deus, o próprio Deus, destacou esses ícones. Mas eu falei que existem características individuais deles e existe característica coletiva. Tem algo, o que identifica Noé, sua obediência. O que identifica Jó, a oração. O que identifica Daniel, oração. O que identifica Jó, perseverança. Mas tem algo que identifica os três. Tem algo que os três têm em comum. E Deus destacou isso dos três. Tem algo que os três têm em comum. E o que é, pastor? Eu vou ler. Bíblia, meu querido. Bíblia. Eu vou ler. O que é que eles têm em comum? Vamos ver se você pega. Sobre Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9. Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vou repetir. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Você tem que entender que o contexto ali está falando de que a humanidade estava perdida. Os filhos de Deus tinham se ajuntado com as filhas dos homens. A terra estava em prostituição. O pecado estava de forma lastimosa. Aí no meio daquela sujeira toda, a Bíblia diz: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. No meio de uma embolância, no meio de uma sujeira, no meio de um lamaçal, no meio de uma podridão, o texto diz: no meio daquilo, Noé achou graças aos olhos do Senhor. E o texto diz: porque ele era homem justo, perfeito e andava com Deus. Deu para pegar ou não? Vamos ver o que Daniel tem semelhante a ele. Vamos ver o que Daniel tem semelhante a ele. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Noé propôs no seu coração não se contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Noé, ele era homem justo, perfeito no meio da sua geração e andava com Deus. Daniel, no meio da Babilônia, ele resolveu não se contaminar. Não. Noé, a terra suja, ele acha graça aos olhos de Deus. Daniel, dentro da Babilônia, cheio de oferendas aos deuses da Babilônia, e ele diz: no meu coração, no coração dele, eu não vou se contaminar. Pegou a semelhança ou não? Jó 1:8. Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás, Deus dando testemunho.
Geralmente somos nós, seres humanos, que damos testemunhos de Deus, mas aqui no texto é Deus dando testemunho do homem para o diabo. Deus testemunhando de Jó para Satanás. Diz assim, e disse o Senhor a Satanás: observar-te tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Oh meu Deus, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Noé, no meio de uma terra corrompida, achou graça aos olhos de Deus. Daniel, no meio da Babilônia, assentou no seu coração não se contaminar. Jó, no meio de toda uma geração, Deus disse: não há ninguém semelhante a ele, íntegro, reto e temente a Deus e se desvia do mal. Perceba que eles têm algo de semelhante. Se Noé fala de obediência, se Daniel fala de oração e Jó fala de perseverança, os três juntos falam de santificação. Os três juntos falam de santificação. Por isso, eles agradaram a Deus. Deus fez questão de, no livro de Ezequiel, dizer: se esses três homens estivessem no meio dessa terra, eles salvariam a sua própria alma, mas eu mesmo assim destruiria essa terra, porque eles tinham uma vida de santificação. Que você possa pegar a obediência de Noé, a oração de Daniel, a perseverança de Jó, mas pegue a santificação dos três como exemplo para a sua vida. Esse foi mais um 365 dias de teologia. Essa live merece um like, merece você compartilhar, hein? Uma live dessa merece você compartilhar. Cadê o seu comentário? Comente aí se Deus falou com você na teologia dos três ícones de Deus. Se Deus falou na teologia dos três ícones, fale aí, comente aí, deixe seu comentário, compartilhe com mais alguém essa live. E amanhã estaremos aqui, 12h07, no nosso Teomuçando Teologia com Almoço, nos 365 dias de teologia. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Venha caminhar conosco e aprender teologia de forma simples e totalmente descomplicada com o método de teologia fácil. Deus abençoe. Tchau, tchau.